Sempre que falamos sobre o Titanic, é automático lembrar do premiado filme do James Cameron, do acidente envolvendo o iceberg e da gigantesca estrutura da embarcação, certo? Mas você nunca se pegou questionando o porquê de não tentarem tirar o Titanic do fundo do oceano? Bom, hoje nós falaremos mais sobre isso e discutiremos se é ou não algo possível. Aproveite para já deixar o seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você não perde os próximos lançamentos do canal. Já seguiu as dicas? Então vamos para o assunto do vídeo de hoje. No período de sua construção, o Titanic era considerado um dos mais grandiosos e luxuosos navios de passageiros do mundo. As suas características eram incríveis. Tinha um alto padrão de qualidade, possuindo, por exemplo, grandes escadarias, ginásios e até mesmo uma piscina em sua estrutura. O navio também tinha diversos dispositivos de segurança extremamente avançados e tecnológicos para a época. Então ele era considerado inafundável. A viagem de inauguração tinha como objetivo levar o gigante barco do porto britânico de Southampton até a cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Mas todos nós sabemos que não foi bem assim, né? Já que em sua viagem de inauguração no ano de 1912 aconteceu seu trágico naufrágio. O navio acabou se chocando com um iceberg de 125 metros de comprimento, que era o resto de um pedaço de gelo com aproximadamente 500 metros, desprendido de um fiorde da Groenlândia no ano anterior. Os destroços do navio repousam em uma profundidade de aproximadamente 4.000 metros, em um local do Oceano Atlântico a cerca de 640 quilômetros a sudeste da costa da Terra Nova, no Canadá. Mas se engana quem pensa que os destroços foram encontrados rapidamente. Foi só em 1985 que esse naufrágio acabou sendo redescoberto por sonares com tecnologias avançadas. Diversos itens do navio e acessórios dos seus passageiros acabaram sendo recuperados e colocados em exposições e até vendidos em leilões. Esses objetos variam de joias, tapetes da primeira classe, cardápios dos restaurantes e muito mais. Apesar de terem encontrado e recuperado esses itens, os cientistas sempre tiveram interesse em recuperar o Titanic, para que ele fosse devidamente estudado e até para que deixasse de se deteriorar no fundo do oceano. Já foram diversas sugestões e discussões de métodos que poderiam ser utilizados para subir o navio para a superfície. Algumas delas são bem criativas e outras chegam até a ser engraçadas. Tivemos resgates de outros navios que até poderiam nos inspirar nessa questão. Em 1961, por exemplo, conseguiram içar um barco que permanecia submerso no mar há mais de 3 séculos. Ele havia afundado em 1628, olha só. Esse feito impressionante permitiu que o navio de 70 metros de comprimento fosse restaurado e ainda recebesse um museu inteiro para que fosse dedicado à sua estrutura. No caso, o Museu Vasa, que está localizado em Estocolmo, na Suécia, e inclusive é o mais visitado do país. Mas o que difere o resgate do navio de guerra sueco do Titanic é justamente a profundidade necessária para o resgate. Enquanto o Titanic está a cerca de 3.800 metros da superfície, o barco sueco estava a apenas 32 metros de profundidade. Aí facilitou bastante o trabalho, né? Para termos uma noção mais exata, a operação com maior número de resgatados foi de uma frota alemã há 100 anos atrás. Eles salvaram 45 dos 52 navios naufragados, sendo que o mais profundo deles estava a 45 metros de profundidade. Para que fosse possível encontrar um feito semelhante a algo que simule a dificuldade de recuperar o Titanic, teríamos que voltar ao ano de 1974, quando, de forma secreta, a CIA recuperou um submarino soviético, o K-129, conhecido como Projeto Azorian. Esse submarino chegou a uma incrível profundidade de 4.900 metros, bem mais próximo ao nível do Titanic. Então podemos afirmar sim que esse é o resgate mais profundo da história. Foi necessária a construção de um navio específico para que a missão fosse realizada, e o custo total foi de 4 bilhões de dólares na cotação atual. Ainda assim, apenas uma parte do submarino foi resgatada, já que um problema mecânico na pinça que puxaria essa estrutura fez com que o objeto de resgate sofresse uma quebra de 2/3 do seu tamanho original. E antes de falarmos sobre as diversas ideias que deram para trazer o Titanic de volta à superfície, eu gostaria de te convidar para deixar o seu gostei aqui no vídeo, também para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhuma atualização aqui do canal, hein? Já seguiu os 3 passos? Ah, legal! Então fique até o final do vídeo, pois o mais interessante ainda está por vir. Vamos continuar!
Uma das ideias para o resgate do Titanic envolvia encher o navio com 27 mil bolas de ping-pong para que ele flutuasse até o topo. A ideia até funcionou em algumas simulações, porém as bolinhas não aguentariam a alta pressão da água. Outros falaram para que injetassem 198 mil toneladas de vaselina em bolsas e jogassem elas na estrutura do barco, mas é bem provável que a mesma pressão estourasse essas bolsas. Já sugeriram também a utilização de uma garra gigante e até o uso de nitrogênio líquido para prendê-lo em um iceberg que visava flutuar a embarcação até a superfície do mar. Infelizmente, essas estratégias foram todas abandonadas, e muito disso porque o Titanic está frágil demais para ser recuperado. As barreiras de proa do navio estão muito próximas de ruir, e as bactérias estão comendo todo o metal restante do transatlântico naufragado. Ainda assim, em 1996, uma empresa que já havia retirado mais de 4 mil objetos em anos anteriores, tentou resgatar uma parte do navio que estava separada do restante da estrutura. Esse grande pedaço pesava 20 toneladas e media 4,5 metros por 7,5 metros. A ideia era usar flutuadores cheios de diesel para puxar a parte do navio. Obviamente, a empresa em questão se aproveitou da situação para fazer uma espécie de grande show. Afinal, cerca de 1.700 pessoas, entre 1.800 e 6.000 dólares, pagando cada uma, poderiam assistir o processo. O mais curioso é que 3 dos sobreviventes do naufrágio do Titanic estavam entre esses espectadores. O público ficou assistindo esse processo de recuperação em monitores de vídeos, que estavam localizados em 2 navios que circulavam próximos à área do resgate. O que ninguém esperava é que, faltando apenas 60 metros para que o trecho chegasse até a superfície, as cordas que seguram os flutuadores se romperam, fazendo com que o pedaço afundasse de novo, voltando para os 3.800 metros de profundidade, hein? Mas apesar do fracasso na primeira tentativa, em 1998, eles voltaram a tentar. Mas dessa vez, deu certo. Essa parte do Titanic acabou ficando conhecida como Big Piece e está em uma exposição no Hotel Cassino Luxor, em Las Vegas, junto com outros 250 itens recuperados. Algumas empresas de exploração submarina estão realizando expedições anuais para tentar entender o atual estado de deterioração do gigante navio, para compreender sobre o Titanic e sobre o ecossistema criado por navios naufragados. Existe ainda a possibilidade que a embarcação desapareça nos próximos anos por conta dos buracos no seu casco e também pelas grandes correntes marítimas profundas. Diversos dos setores citados anteriormente, como o ginásio que ficava próximo à grande escadaria do navio, o convés que ficou lotado durante o naufrágio e até a banheira do capitão, já desapareceram por conta dessa forte deterioração. As expedições citadas anteriormente também reúnem informações de espécies de animais encontrados nos destroços do navio, como, por exemplo, caranguejos e corais. Surpreendentemente, muitas dessas formas de vida só foram vistas até hoje nos restos do Titanic, o que deixa tudo ainda mais interessante e intrigante para os pesquisadores. Uma dessas criaturas encontradas foi a bactéria Alomanas titanicae. Ela é capaz de prosperar em ambientes salgados e é resistente aos mais diversos tipos de antibióticos. Provavelmente é por conta desse tipo de bactéria, de uma superbactéria, que o casco do navio está totalmente deteriorado, e isso tem acontecido de forma bem acelerada, viu? Essas expedições ainda buscam analisar os campos de detrito e seus artefatos. Diversos vestígios indicam a provável existência de objetos pessoais como roupas, bagagens dos antigos passageiros que foram perdidas entre os destroços. Uma das principais curiosidades relacionadas a esses artefatos e acessórios envolve os sapatos dos viajantes. Pois bem, quase tudo que estava no Titanic foi se deteriorando ou desaparecendo com o tempo, certo? Pois é, menos os sapatos. Você acredita nisso? Isso pode ter acontecido provavelmente por conta do tanino que está presente no couro desses calçados. Isso acabou por ajudá-los a resistir às bactérias nocivas e às duras condições do oceano. Hoje, mais de 100 anos depois, temos diversas novas tecnologias e avanços que tornam novas embarcações melhores e mais seguras do que o Titanic. Obviamente, o navio antigo não deixa de ser incrível, como, por exemplo, o fato de se conseguir ouvir o som do apito do Titanic a mais de 18 quilômetros de distância. Algo também muito curioso é a pintura do casco do navio, que era feito através de uma mistura especial de chumbo vermelho e óleo de linhaça. Você acredita nisso? Agora a pergunta que fica é por quê, né? E eu te respondo.
Naquela época, acreditava-se que essa mescla era eficaz na preservação do crescimento de algas e outros organismos marinhos. Apesar da crença popular, a conhecida quarta chaminé do navio não era funcional, sendo usada apenas para ventilação e estética. Um dos grandes problemas do Titanic era o fato de possuir apenas 20 botes salva-vidas, ainda mais se pensarmos na imensidão da embarcação. Se o número de botes fosse maior, muitas outras vidas poderiam ter sido resgatadas, né? E apesar de ser o naufrágio mais famoso da história, o Titanic definitivamente não foi o único barco a passar por isso. A frota de Kublai Khan tem uma história semelhante. Essa foi uma grande força naval comissionada pelo governante mongol Kublai Khan no século XIII. A intenção era viajar ao Japão e estabelecer os mongóis como um governo dominante naquele território. O grande problema é que em 1281 eles foram surpreendidos pelo mau tempo e tiveram boa parte dos navios destruídos ou danificados. Existe inclusive uma lenda que diz que essa frota foi afundada por um poderoso tufão apelidado de Kamikaze ou Vento Divino. A verdade sobre esse desaparecimento ainda permanece bem misteriosa. Porém, partes desses barcos parecem ter sido encontrados na década de 80 por arqueólogos asiáticos, que escavaram e estudaram esses restos da frota em um local próximo à Baía de Imari. Mesmo sendo antigo, esse naufrágio é considerado muito importante para os estudiosos. Afinal, ele mostrou o quão bem preparados estavam os mongóis em termos de embarcações. Outra história extremamente trágica é a do RMS Empress of Ireland. Ele era um navio britânico de passageiros que operava nos mares até 1914. Naquele momento, ele navegava na cidade de Quebec até Liverpool, quando acabou encontrando e causando uma colisão com outra embarcação, no caso, o cargueiro norueguês SS Sturtet, no nevoeiro da costa de Rimouski, em Quebec. Esse choque causou um grande buraco no navio britânico e fez com que ele afundasse rapidamente. Por conta disso, muitos dos tripulantes não conseguiram evacuar a tempo. No total, foram 1.012 vidas perdidas, sendo um dos maiores desastres marítimos da história do Canadá. O pior é que os esforços de salvamento foram prejudicados por conta da péssima visibilidade do local, além de muitos dos botes salva-vidas terem sido danificados ou inutilizados. Para efeitos de comparação, apenas 465 dos tripulantes da Empress of Ireland sobreviveram ao naufrágio, sendo que grande parte deles foram salvos pelo próprio SS Sturtet. Esse naufrágio foi considerado uma tragédia nacional no Canadá e levou o país a tomar diversas atitudes para a mudança nos regulamentos e também nos procedimentos de segurança das embarcações, além do estabelecimento de uma guarda costeira. Ainda assim, o barco britânico segue no fundo do rio St. Lawrence e é uma atração de mergulho muito popular entre os entusiastas. É comum lembrarmos do filme de 1997 sempre que falamos sobre o Titanic. Afinal, a obra de James Cameron é um dos maiores sucessos da história do cinema e rendeu mais de 2 bilhões de dólares em sua bilheteria, sendo até o início deste ano o longa de terceira maior arrecadação de todos os tempos, curiosamente sendo ultrapassado por outra obra do mesmo diretor, no caso, o filme Avatar 2. O que poucos sabem é sobre outro filme lançado sobre o navio. No caso, eu me refiro ao O Resgate do Titanic, que foi lançado em 1980. Ao contrário da obra de 1997, esse longa teve um gigantesco prejuízo de bilheteria, já que foram investidos cerca de 40 milhões de dólares, e em contrapartida rendeu apenas 7 milhões de dólares. O filme foi baseado no livro de mesmo nome do autor Clive Cussler e dirigido por Jerry Jameson. Como o título da obra já diz, ele conta a história de um plano para recuperar o Titanic e a sua carga, que seria de grande importância para a Guerra Fria. Algo interessante sobre o longa é o fato de terem convertido o antigo transatlântico grego, o SS Athenai, em uma réplica do Titanic. Um modelo em escala foi usado para close-up em cenas subaquáticas. Apesar do grande fracasso de público, na época o filme até recebeu algumas críticas mistas, destacando principalmente a sua trilha sonora. Você conhecia essa obra? Ocean Gate, implosão do submersível Titã. Desde o ano de 2012, os destroços do Titanic são considerados patrimônio da humanidade e estão sob proteção da Unesco, que além de tudo ainda visa confiscar e proibir a retirada de objetos ilegais retirados do local. Como já foi citado anteriormente, algo muito comum são as expedições para os destroços do navio, muitas delas sendo feitas por pesquisadores, cientistas ou, como vimos acontecendo nos últimos tempos, por turistas que têm um dinheiro para bancar as despesas da viagem. Infelizmente, tivemos
tivemos uma grande tragédia, né, acontecendo em uma das expedições recentes, envolvendo aí a principal empresa desse ramo de exploração marítima, a OceanGate. Um dos principais submersíveis da empresa, chamado de Titan, realizava uma missão tripulada para os destroços do Titanic no mês de junho de 2023 e acabou sofrendo um processo de implosão quando estava realizando a viagem. O submersível tinha 5 tripulantes, incluindo o CEO da OceanGate, no caso, Stockton Rush. Além dele estava também Hamish Harding, Paul Henry Nargeolet e Shanzada e Suleiman Dawood. Todos faleceram. A empresa costumava cobrar algo em torno de $250 mil por assento em suas expedições recentes, mas eles decidiram suspender as atividades comerciais e também de exploração após esse trágico acontecimento. É estimado que cerca de 200 pessoas já haviam realizado essa expedição com a empresa anteriormente. Mesmo com um acidente recente, outra empresa tem estudado e organiza uma nova expedição ao navio naufragado. Se trata da RMS Titanic Inc., uma companhia norte-americana que possui os direitos de salvamento de destroços da embarcação. A ideia é realizar a expedição em maio de 2024. A empresa expõe diversos artefatos que foram resgatados do local, como partes de ferro do casco do navio e até mesmo pratarias. O governo dos Estados Unidos tem tentado impedir a organização de realizar essa expedição, usando como motivo uma lei federal e um acordo com a Grã-Bretanha, que demarca o local do naufrágio como território sagrado. Bom, só saberemos o desfecho dessa história no futuro. Teoria da conspiração envolvendo o Titanic. Ainda falando sobre o naufrágio do Titanic, algumas pessoas acreditam que o navio que afundou não foi o RMS Titanic, mas o RMS Olympic. As pessoas que defendem essa estranha teoria acreditam que a empresa responsável pela construção da embarcação, a World Star Line, teria feito isso para conseguir o dinheiro do seguro e salvar a empresa das dificuldades da época. Ainda que seja muito criativa e interessante, não existe nenhuma confirmação sobre essa teoria. Tudo fica no campo da especulação e da conspiração. A história ganhou força após o lançamento do livro de Robin Gardner, no ano de 1998, com o nome de Titanic, o navio que nunca afundou. A verdade é que realmente o Titanic possuía outros 2 transatlânticos irmãos, o RMS Olympic e o HMHS Britannic, esse último sendo usado pela Marinha Real Britânica durante a Primeira Guerra Mundial como uma espécie de navio-hospital. De fato, os 2 navios comentados na teoria eram muito parecidos, mas, segundo a organização Sociedade Histórica Titanic, essa teoria surgiu por conta de um erro da imprensa na época. Basicamente, os jornais acabaram se confundindo e usaram as fotos do RMS Olympic para anunciar o acidente do Titanic. Foi a partir daí que surgiram esses boatos. Bom, e você? O que você acha da ideia de resgatar ou visitar o Titanic, hein? Comente o que você pensa sobre o assunto. Não esqueça de deixar o seu gostei no vídeo, também de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho das notificações. Assim você não perde nenhuma novidade aqui do Curiosidades Incríveis. Obrigado mais uma vez por ficar até aqui e agora fique com o vídeo que está sendo recomendado aí na sua tela. Até a próxima!